conversar agora com Daniel Aguado, diretor de marketing do Poliedro Educação. Tudo bom, Daniel? Tudo bom, Eli? Como que você está? Tudo jóia. Quem acompanha o portal marcaspelomundo.com.br sabe que toda semana tem artigo especial do Daniel Aguado sobre comunicação, propaganda e marketing. Eu quero entender um pouco mais sobre as transformações deste setor, porque o Daniel já atuou em meios de pagamento, aviação e agora, um pouco mais de um ano, em educação. O marketing tem se transformado muito nisso, não só o marketing, mas como a maneira que as pessoas conduzem os negócios. Como você avalia o cenário do marketing? Eu, assim, não tenho dúvida, e acho que a gente já teve a oportunidade de conversar algumas vezes, o profissional de marketing já vem passando, assim, alguns, não sei se muito planejadamente, mas a conjuntura do mercado força um pouco para isso. Mas acho que a primeira virada foi essa coisa de, precisa ir para o digital, precisa gerar performance, precisa trazer o resultado, quer dizer, deixou de ser aquela coisa do marketing, da ideia, da coisa bacana para alguma coisa que traga um resultado efetivo. E agora o que eu vejo é como parece que agora a gente vai chegar num ponto de equilíbrio, assim, porque primeiro que a discussão não é mais se você vai ser digital ou não. Isso acho que já passou para todo mundo essa fase. Eu acho que agora a discussão é um pouco o que você tira de melhor disso, né? E o que você e como você se torna relevante um pouco para as pessoas. Assim, é engraçado, eu acho tão interessante ver assim a capacidade que alguns segmentos estão tendo de rapidamente entregar o seu serviço, rapidamente entregar a sua mensagem publicitária sem ter que falar de pandemia, porque acho que acho que também a gente já está passando um pouco dessa fase das marcas falarem eu ajudo, eu apoio e importantíssimo que as marcas ajudem e apoiem, mas só falar disso chega uma hora também que a gente está há 3 meses em casa ouvindo essa história, né? Eu acho que para o marketing também o desafio é um pouco não só olhar para a forma como vai distribuir, mas olhar um pouco mais para esse conteúdo, assim. E uma coisa que me chamou muito a atenção nesse período e acho que muito a gente conversou um pouco lá no seu site sobre isso, o papel desses influenciadores, né? Essa coisa do mundo perfeito, dessa imagem do que nada dá errado no seu dia. Será que as pessoas vão querer isso daqui para frente? Quer dizer, as pessoas estão vendo como é a vida bem real, né? Então acho que as marcas elas vão ter que se inserir um pouco nesse cotidiano das pessoas. Vamos entrar no mundo da educação. Dani, para ser muito sincera, eu não consigo me lembrar de uma grande transformação nesse setor nos últimos anos. Para mim, é um setor mais tradicional e conservador. Com a pandemia, houve uma disrupção na maneira de ensinar, na maneira de aprender também. Como você avalia esse setor antes, durante e pós-pandemia? Eu acho que você capturou bem, assim. E eu, quando decidi ir para o segmento de educação, que surgiu essa oportunidade no Poliedro, eu vi muito como oportunidade de trabalhar numa indústria de transformação. Assim, sempre para mim foi assim, educação, se tem alguma coisa que transforma a educação. Mas era um segmento muito convencional, em todos os segmentos da educação, né? Então, desde o ensino infantil até, se você olhar mesmo o ensino superior, que ele já é um pouco mais agressivo do ponto de vista de marketing, mas mesmo assim, e você possivelmente vai concordar comigo, se você vê uma instituição de ensino que faz muita propaganda, que tem um viés muito varejista, já te incomoda um pouco, você já é um pouco para trás, porque você fala, poxa, mas educação, será que tem que apelar tanto para ter aquisição de alunos? Então, sempre foi um segmento que olhou muito para o marketing com muito cuidado, né? Olhou muito para a construção da reputação, para a construção dessa credibilidade, que é muito difícil de você conseguir construir na educação, porque talvez é um segmento onde o marketing apoia menos nesse sentido, porque credibilidade na educação você constrói dentro da sala de aula, com a metodologia, com a equipe que você coloca ali disponível para estar na linha de frente, com o resultado que esse aluno obtém na vida. Então, assim, você quer mais crível do que você ter um aluno aprovado numa universidade de primeiro nível. Então, assim,
porque isso constrói credibilidade para a marca. Dificilmente uma campanha vai conseguir contar e traduzir isso. Então, acho que lá, antes desse processo que a gente viveu, estava muito ainda embrionárias discussões sobre como digitalizar, como tornar tudo mais conectado. Quando a gente precisou virar rapidamente para o ambiente digital, e quando eu digo rapidamente, porque acho que foi educação, entretenimento, aviação, foram os primeiros segmentos onde praticamente você foi obrigado a sair do mundo presencial, né? E o Poliedro, até por conta de ser uma instituição que tem um sistema de ensino por trás, ele conseguiu fazer uma virada rápida para esse ambiente online com todos os desafios que isso tem, inclusive para a comunicação, porque a gente precisou rapidamente também, do ponto de vista de marketing, contar para as pessoas o que estava acontecendo. Então, a gente passou a ser muito mais do que um meio de propagar a instituição, era uma forma até de prestar informações para a nossa comunidade escolar. E quando a gente olha para frente, aí, assim, eu diria, qualquer pessoa que te der uma previsão de daqui 6 meses, ela vai ser otimista demais. Mas eu imagino que a gente não volta mais atrás. Eu acho que eu sempre acredito que depois que o consumidor experimenta alguma coisa que é boa, que tem um impacto positivo na rotina e na vida dele, dificilmente ele vai querer dar um passo para trás. Assim, ele pode dar, às vezes, por falta de opção. Mas se ele tiver opção, ele não volta mais atrás. Então, assim, o que a gente está vendo hoje, o Poliedro nas unidades próprias, a gente atende um segmento de alunos que já é um segmento de alunos já mais para o adolescente. A gente já começa ali no 6º ano do ensino fundamental, dos anos finais. Então, assim, esse aluno já tem uma independência. Será que ele vai querer voltar 100% para um ambiente presencial? Será que ele não vai querer experimentar uma vivência presencial e digital? Será que ele não vai querer usar o professor muito mais num papel de moderador, num papel de trazer as discussões em grupo e usar o ambiente digital para fazer a atividade, fazer o exercício, fazer a prova? Quer dizer, acho que a gente não vai ter como fugir um pouco dessa revisão do que a gente entrega hoje como serviço, né? E o marketing vai ter que começar, acho que a minha inquietude no segmento de educação é sempre vender alguma coisa para alguém que não usa o serviço, porque os pais pagam pelo serviço, mas eles não entram em sala de aula para assistir a aula. Então, assim, como que a gente vai contar essa história para as famílias, né? Como que eles vão se sensibilizar com isso, assim, qual vai ser o ponto médio bom para isso? A gente também não sabe, a gente vai aprender junto. Eu acho que agora é conversar muito com as famílias e garantir que mesmo nesse processo para uma retomada de aula presencial, que as famílias venham dizer quais são seus anseios e suas preocupações. Aí a gente como instituição responder isso pedagogicamente, mas a gente como marketing também tentar cativar, encantar, fazer com que a gente consiga ser relevante para todo mundo, né? Quais foram as maiores resistências no primeiro momento? Eu acho assim que de dificuldade imediata, se você pensar assim, tem uma questão de produção, que é uma coisa, você vive muito isso. O Poliedro, a gente tem estúdio de TV na nossa infraestrutura, fica lá dentro do marketing, onde a gente fazia o acompanhamento, às vezes gravar uma correção de um vestibular, gravar uma aula, um apoio ao aluno é uma coisa. Outra coisa é você, de repente, montar uma estrutura de 10, 12 estúdios, que foi o que a gente fez. Isso é outra coisa. Então, a gente teve uma fase técnica imediata muito importante, assim. E, passado isso, eu acho que a maior dificuldade, e do ponto de vista de marketing, do ponto de vista pedagógico, do ponto de vista do aluno, foi todo mundo encontrar um jeito de fazer as coisas voltada para uma tela. O incrível não vai simplesmente bater à sua porta. Não vai se tornar possível de um dia para o outro. O incrível acontece àqueles que não se abatem com as dificuldades.
Todo mundo quer ter sucesso na vida, todo mundo quer ser bem-sucedido na carreira, passar no vestibular, enfim. Há uma pressão muito grande por parte da sociedade para os alunos. Como é que você sente isso com relação a eles? O que a gente viu, Eli, por exemplo, a gente na nossa campanha de matrículas para o curso pré-vestibular desse ano, a gente falou muito do Conquiste o Incrível, né? Foi muito o norte que a gente deu para a campanha. E a gente conversou com muitos alunos para a definição dessa campanha. E o que a gente vê é que, infelizmente, ainda há uma pressão forte dos pais para algumas carreiras em específico. Então, e eu digo infelizmente porque eu acho que você só vai ser bem-sucedido quando você estiver fazendo aquilo que você quer e você tendo o apoio da sua família. Então, acho que, para mim, e isso é uma visão muito particular, acho que cada um vai trazer a sua opinião nisso. E quando a gente foi para essa campanha do Conquiste o Incrível, eu lembro muito do que a gente discutiu no planejamento, que era o reconhecer qualquer conquista, que eu acho que essa coisa de você só reconhecer o aluno que passa na melhor universidade internacional, o aluno que passa em primeiro lugar, poxa, se eu passei em 50º, mas eu passei, tá ótimo. Eu vou estar lá, eu vou cursar, eu vou me esforçar. Se eu escolhi fazer um curso de menos concorrido, mas é aquilo que eu quero fazer com paixão, quero fazer. Por que eu não vou celebrar essa conquista? Ela é menos importante que a conquista do outro. Então, acho que a gente tentou, de alguma maneira, amenizar isso que a gente percebe que ainda existe. Então, assim, essa pressão que a família ainda exerce em alguns casos, e acho que essa é a que a gente deveria, sendo pai, quem é pai, acho que tem que tirar um pouco essa pressão deles, porque tem o outro bloco da pressão que aí é declarado pelos jovens mesmo, é uma fase horrível da vida, né? Você já foi adolescente, você sabe quão complexo é, né? Quanta coisa na sua cabeça, e estudar, que também é aquela coisa tem uma prova, é tudo muito pragmático. Então, assim, já tem uma pressão que naturalmente o processo já os coloca numa situação de pressão. Acho que qualquer outra pressão, inclusive uma marca de ensino fazer, já está fora de contexto. Assim. Então, acho que é um pouco isso que a gente vem tentando olhar muito para o jovem, muito para entender quais são os anseios dele, até porque você falou um pouquinho dessa coisa do bem-sucedido, né? Hoje é tão relativo isso, né? Acho que e vai ser cada vez mais, porque as carreiras não são mais tão lineares quanto eram. Vai surgir tanta profissão que a gente não sabe nem quais são. Então, assim, deixa o jovem ir descobrir o caminho dele também. Eu acho que a gente, os pais, os responsáveis nessa hora, e também as marcas de educação, elas vão ajudar a dar luz para quais são os critérios, como ele pode se encontrar, que opções ele tem. Eu acho que esse é um papel um pouco que a gente tem que ter. Deixa que as aflições ele já tem sozinhos suficiente. Assim, acho que não precisa de mais gente pondo pressão no meio do caminho, não. Dani, obrigada pela entrevista. Sucesso para você e muita saúde durante a pandemia. Para você aí também e super obrigado pelo bate-papo. Aquilo que parecia impossível, mas que agora está ao seu alcance. Curso Poliedro. Sonhe grande. Conquiste o incrível.